Aí, perfeito. Então, boa noite, gente. Eu sou o Lucas, né? Sou daqui da turma da enfermagem. Sou um dos coordenadores de ensino da Liga. E a aula de hoje, a gente tem aqui um palestrante muito especial, o Marcos. Então, eu queria agradecer ele primeiramente pela presença aqui. O Marcos, então, ele é médico. Ele é formado aqui na Universidade Estadual de Paulista, né? A Unesp. Se especializou em ginecologia e obstetrícia. Ai, gente, desculpa pelo barulho. Especializou em ginecologia e obstetrícia aqui pela Unicamp. E atualmente faz parte, né, de um programa de pós-graduação em medicina pélvica e cirurgia reconstrutiva. Durante a graduação, então, ele fez, né, parte de um coletivo chamado Interações, que falava, né, estudava sobre gênero e sexualidade, e desde então ele se mantém atualizado sobre o assunto. E ele se atualiza, né, constantemente sobre a saúde das pessoas trans. Falei tudo certinho, Marcos? Queria Exatamente. agradecer, então, a presença. E você quer que eu compartilhe aqui a aula? Se quiser também falar um pouquinho sobre você, fique à vontade. Acho que eu posso compartilhar do meu? Pode sim. Fique à vontade. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Eu quero agradecer o convite. É muito especial, eu adoro falar sobre esse assunto. E acho que quanto mais a gente conseguir falar, mais vai ser acessível e melhor a gente vai conseguir atender essa população que é tão marginalizada, né? E que tanto sofre aí na nossa sociedade. Então, a gente poder falar sobre esse assunto, conseguir levar para mais pessoas é sempre um prazer. Então, eu vou apresentar, só um minutinho aqui, que aí Perfeito. acho que vai ter que ser... Peraí, que eu vou mudar para... Além da apresentação, eu vou mostrar alguns vídeos também. Então, eu vou fazer a apresentação aqui de uma janela. Tá dando para ver? Ai, tá indo. Tá dando para ver? Certinho. Então, bom, hoje eu sou R4 de uroginecologia. A gente trabalha bastante com... o nome oficial é Medicina Pélvica e Cirurgia Reconstrutiva, mas a gente trabalha bastante com prolapso genital e incontinência urinária, mas também a gente tem atendimento de pessoas trans e de pessoas, tanto a parte hormonal quanto a parte cirúrgica. A gente, para quem não sabe, a gente ainda não faz cirurgias primárias, né, cirurgia de redesignação desde o início da cirurgia, mas de vez em quando a gente tem algumas cirurgias de retoque, que seriam, por exemplo, quando tem alguma complicação de uma cirurgia primária. Então, ampliação de neovagina. Eu vou acabar falando um pouco mais sobre isso, mas seria bom vocês terem uma ideia também que a gente tem um pouco disso aqui na Unicamp, tanto da parte hormonal, de atendimento, e se vocês quiserem eu posso falar um pouquinho sobre esse panorama depois da aula. Mas seria mais a residência de uroginecologia, mas o nome oficial seria esse, que já foi apresentado, que está aqui na apresentação. Então, hoje eu vou falar sobre atendimento à mulher e o homem trans pelo ginecologista, e eu vou falar sobre alguns tópicos. Então, vou falar sobre conceitos, epidemiologia, um pouco da legislação, atendimento da mulher trans, do homem trans, e sobre as cirurgias que são realizadas. Então, a gente tem alguns aspectos que são relacionados à sexualidade. Antigamente, a gente tinha aquele boneco da sexualidade que se utilizava antigamente, mas ele foi um pouco atualizado, então a gente usa mais esse hoje em dia. Então, vou começar aqui sobre... Dá para ver minha setinha? Acho que dá, né? Dá sim. Só um detalhe. Se alguém quiser me interromper em algum momento da aula, ou quiser tirar alguma dúvida ou perguntar, pode ficar à vontade. E aí a gente vai conversando sobre a apresentação. Então, a gente tem as construções sociais sobre o gênero, né? O que é tido pela sociedade como gênero masculino, o que é tido pela sociedade como gênero feminino, o que é atribuído a cada um desses gêneros, como isso foi construído ao longo do tempo. E aí a gente tem
como as outras observam o indivíduo, né? Enxergam como que seria a expressão de gênero, como as pessoas se expressam e como elas são observadas pelo outro. A partir daí, a gente tem estrutura de relacionamento, como que elas se relacionam com o outro, que também tem relação com a orientação sexual, que eu já vou falar um pouquinho mais. Os papéis sociais de gênero, que seriam os papéis atribuíveis a cada gênero, né, o que seria tido como a função que um homem ou uma mulher deveria exercer dentro de uma sociedade, que tem se questionado cada vez mais, ainda bem, mas que eram muito estanques antigamente, e isso tem sido modificado. Mas também a gente fala sobre as características do corpo, que tem relação com os órgãos, a genitália, os cromossomos, os hormônios e as características físicas desse indivíduo. A orientação sexual, que seria o desejo, atração, sentimento, relacionamento, que poderiam ser sexual ou afetivo romântico. Então, uma pessoa pode se interessar sexualmente por outra, homoafetivamente, heteroafetivamente, ser bi, ser pansexual, mas pode ser, às vezes, somente não ter uma orientação, uma afetividade, uma orientação sexual. Ela pode ser assexual, por exemplo, mas ser homoafetiva ou heteroafetiva. Então, esses aspectos, eles também se diferenciam. E que é diferente das práticas sexuais. As práticas sexuais seriam, a pessoa, às vezes, ela pode se considerar heterossexual, mas, às vezes, ter comportamentos homossexuais. A gente acaba vendo um pouco mais isso com relação a preconceitos, que, às vezes, as pessoas, elas não se assumem com um certo tipo de orientação, ou, às vezes, por desejo de parceiro, ou por pessoas que trabalham como profissionais do sexo, às vezes elas podem ter práticas sexuais que elas são diferentes da orientação sexual ou afetiva romântica dessa pessoa. Então, são aspectos diferentes que a gente precisa avaliar. Além disso, tem gênero, né, que seria como a pessoa se enxerga, como ela se identifica e como que ela vive esse gênero dentro dessa sociedade, né, que é tão complexo e que também tem relação com esses outros aspectos que eu falei anteriormente. E o gênero designado ao nascimento seria o que normalmente é mais relacionado com a genitália, não necessariamente aos cromossomos, porque às vezes pode ter alguma insensibilidade androgênica, pode ser que tenha alguma alteração que não às vezes está relacionado com os cromossomos, mas muito mais relacionado com a genitália que a pessoa nasce. Então, é bastante complexo todos esses fatores e que eles estão muito interrelacionados, podem estar muito interrelacionados ou ser muito independentes. Então, aqui a gente tem uma mandala da diversidade, né? A gente vê que muitas vezes as pessoas, quando vão atender alguma pessoa num consultório, independente, num posto de saúde, independente de onde for, acaba tendo muito um viés de achar que a pessoa nasceu com um certo tipo de genitália, se identifica como de um determinado gênero, que corresponde com essa genitália, e depois pensar que essa pessoa seria heterossexual. Mas aí a gente vê que existe uma grande gama de diversidade de outras possibilidades que essa pessoa poderia ter. Então, por exemplo, uma mulher, né, eu como ginecologista, a maioria das vezes a gente vê mulheres que nasceram com vulva, vagina, se sentem, né, se identificam enquanto mulheres, e daí depois se consideram heterossexuais. Então, essa seria a maior parte das vezes que a maioria das pessoas considera que essa mulher poderia ser. Mas ela pode ser homossexual, ela pode ser bi, ela pode ser assexual, e às vezes ela pode ser, por exemplo, uma mulher heterossexual, mas que nasceu como intersexo, né, que tinha uma genitália ambígua. Ou que seria uma mulher trans, né, nasceu como o sexo biológico identificado como masculino, mas se sente como uma mulher. Então, existe toda uma gama que acho que a gente tem que
parar de estigmatizar na hora que a gente conversa com essa pessoa, na hora que a gente encontra essa pessoa e conversar, quando for numa consulta, como que ela se sente, como ela se identifica, e não atribuir já logo de imediato essas outras caixinhas que muitas vezes já são postas para a gente. Então, a gente vê que a população trans, ela tem uma prevalência, vários estudos eles são muito divergentes com relação à prevalência. Tem essa prevalência de 1 para 11 mil, 1 para 45 mil de trans femininas, de trans masculinos 1 para 30 mil, 1 para 200 mil. Seria mais ou menos 1%, 2%. Mas essa prevalência ela tem mudado, inclusive por conta da aceitação da sociedade, por conta de menos preconceito, ainda que continue com muita violência, conscientização pública, políticas de saúde, internet, referências. Então, alguns estudos recentes, inclusive, têm visto que tem sido duplicada essa prevalência a cada 5, 6 anos, ou, às vezes, um aumento progressivo de 18% ao ano nos últimos 6 anos, dependendo do estudo que faz essa avaliação de prevalência. Então, a gente vê realmente que é uma população que tem se sentido mais à vontade para conseguir questionar sua própria sexualidade, questionar sua própria identidade de gênero e ter mais visibilidade e mais atendimentos, né? Isso tem se tornado maior. Mas a gente tem vários problemas, né? Com relação à saúde, principalmente saúde mental. Em adolescentes trans, esse aqui é uma referência, eu acabei não traduzindo porque eu achei bem bonitinho o esquema que eles fizeram aqui, mas eu vou traduzindo. Então, em adolescentes trans, 62% dos adolescentes que consideraram que se consideraram dentro desse grupo de diversidade de gênero, eles reportaram que tinham uma condição de saúde que não era boa. 40% dos adolescentes trans com mais de 15 anos já fizeram algum tipo de autoinflição, já se machucaram de alguma forma, e 52% já consideraram suicídio. Entre adolescentes que desejaram fazer supressão da puberdade, os que receberam tiveram 70% menos chances de ter ideação suicida, comparado com os que não fizeram esse bloqueio puberal. 1 em cada 5 transgêneros falaram que já tiveram algum tipo de conversa sobre conversão ou terapia terapia de conversão mesmo, de reparação, como se fosse cura trans, né? E então esse é um valor muito alto, né? São valores muito altos. Os crianças pré-puberais que não tiveram suporte da família também aumentaram a taxa de depressão comparado com pessoas cis. O suporte parental levou a 93% de redução de tentativas de suicídio em adolescentes e jovens adultos transgênero. E o bloqueio puberal e hormonoterapia aumentou a saúde mental em adolescentes trans. Então, a gente vê realmente a importância que tem não só de acolher a população trans, como de acolher os pais, entender que é necessário que faça um trabalho de saúde mental, um trabalho de conscientização dessa população para acolher esses adolescentes, esses jovens trans. Então, a gente vê que mesmo tendo toda essa mudança, a gente ainda é campeão de mortes de LGBT. Por mais que tenha caído esse número nos últimos anos, a gente ainda continua matando muitos LGBTs por ano. Então, a gente vê que isso tudo tem várias estruturas, né? Tem as estruturas sociais de atendimento, de acolhimento, de atendimento em serviços de saúde, de leis, de amparo, com relação a poder usar banheiros. Então, tem toda uma estrutura que ainda precisa melhorar na parte individual, social e institucional de
de poder diminuir esse estresse de minorias, diminuir esses fatores que fazem com que a saúde mental, a saúde física, a saúde emocional dessa população trans seja tão desamparada na nossa sociedade. Eu vou mostrar aqui um vídeo, só para a gente pensar um pouco mais sobre isso. É só um trechinho de um vídeo, tá? E aí a gente pode conversar sobre ele também no final depois. Vi que eu era bicha, que eu era viado, quando eu tinha, sei lá, 6 anos de idade. Eu tava numa padaria, eu acho, e um cara falou isso pra mim. E eu não sabia o que era aquilo, mas o jeito que ele falou era tão pesado que eu entendi que aquilo era uma coisa muito ruim. Provavelmente ela já tinha ouvido isso antes, de outras pessoas também meio que alertavam pra ela. Sabe aquela coisa, tipo, essa criança promete. E ela se preocupava muito, porque ela se via muito em mim. Então ela tinha medo que eu vivesse as mesmas coisas que ela. Então ela queria me proteger, me esconder. E quando eu tinha uns 8 anos, aí eu entrei numa terapia, por conta do meu comportamento. Era terapia cognitiva comportamental. E aí eu comecei a ser treinado para agir diferente. Na verdade, comecei a ser ensinado que tudo que eu fazia estava errado. As coisas que eu brincava, as pessoas que eu brincava, o jeito que eu falava, o jeito que eu andava. Então, tipo, na terapia, ela gravava tudo que eu dizia para eu ouvir depois. Ela fazia eu repetir as mesmas coisas com outra voz, para treinar uma voz mais masculina. Eu caminhei várias vezes pela sala para, tipo, treinar um caminhar de homem. Eu fiz um tipo de caligrafia também, para escrever igual um menino. E ela falava, por exemplo, o meu A e o meu O, eles eram quase iguais. E ela falava que isso era uma coisa muito errada, porque tinha que diferenciar o que era feminino e o que era masculino. E eu lembro muito disso, que parece uma besteira quando você fala assim, fora de contexto, mas era uma coisa que, tipo, que me marcou muito. E eu não conseguia e não me sentia bem fazendo as coisas que ela queria que eu fizesse. O meu modelo estabelecido foi meu irmão, e eu tinha que me comportar igual a ele. E eu comecei a entender que quanto mais eu demorasse a fazer do jeito que ela queria, mais tempo eu ia ficar lá. Durou mais ou menos 1 ano essa terapia. E aí eu comecei a me comportar do jeito que ela queria. E isso não acabava quando eu saía da sala de terapia. Porque ela tinha criado uns sinais com a minha mãe e com o meu irmão. Então, se eu me comportasse de maneira errada em público, a minha mãe e meu irmão tinham que me corrigir. E aí, quando eu via aquilo, eu tinha que parar. Tipo, se eu estivesse correndo, sei lá, de alguma forma eu tinha que parar e correr feito homem. Se eu estivesse falando com voz de menina, eu tinha que falar com voz de homem. E aí começou aquela perseguição, né, na minha cabeça e sobre todo o meu comportamento, sobre a minha personalidade, sobre tudo. E aí eu comecei a achar melhor me fechar para tudo. E aí eu parei de desenhar, por exemplo. Eu não tinha mais amigos, porque os amigos que eu tinha, tipo, eu não podia falar com menina. Com os meninos eu não tinha muito o que falar. Então, eu não tinha mais amigo no colégio. Eu parei de brincar das coisas que eu gostava. Eu parei de fazer tudo. E eu comecei a, tipo, esperar que o tempo passasse. Quando eu me assumi para minha mãe me pediu para eu não levantar. Então, esse vídeo é realmente para a gente pensar em todas as subjetividades que cada indivíduo tem, né, e as possibilidades que cada um poderia ter de poder se expressar livremente, seu gênero, sua sexualidade, e sem precisar entrar nessas caixinhas que foram criadas, né? E o quanto que a gente, enquanto profissionais de saúde, né, de diversas áreas, a gente está aí para realmente fazer esses questionamentos, para poder conversar com a equipe que a gente for trabalhar junto, no consultório, na recepção, conseguir conversar e conseguir fazer com que as pessoas entendam e não estigmatizar, não fazer com que exista essa separação, né, e que a gente possa acolher as individualidades e as subjetividades de cada um, sem que a gente crie essas barreiras que podem ser traumas também, né, na formação e no crescimento e desenvolvimento dessas pessoas, que a gente possa realmente fazer com que elas possam ser quem elas queiram ser e que a gente esteja lá para ajudar nesse processo. Então, vou falar um pouco sobre a linha do tempo aqui no Brasil, com relação a alguma legislação. Então, em 1830, teve fim da pena de morte por práticas homossexuais. Em 1990, a homossexualidade não é mais considerada doença. Em 1999,
teve a proibição da cura gay, que, né, ainda se fala hoje em dia, né, de alguns lugares que pensam em fazer, o que gostariam que tivesse, né, a gente vê no legislativo pessoas que ainda pensam dessa forma, mas desde 99 está proibido. Em 2008, foi aprovada uma portaria que permitiu que cirurgia para mulher trans fosse realizada pelo SUS. Não todas, mas depois eu falo delas um pouco também. Em 2009, uma portaria a respeito do nome social do SUS. Então, as pessoas podem ser atendidas a partir do nome social no SUS, né? Não é necessário que ela faça uma retificação, e ela pode ser, sem ainda ter feito a retificação, ela pode ter esse nome social respeitado e autorizado em todos os serviços do SUS. Em 2011, foi criada e instituída a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Em 2013, foi ampliado o processo transexualizador do SUS, que eu vou falar um pouquinho dele já já também. Em 2019, foi aprovada a cirurgia para homens trans. Em 2019, também foi modificado um pouco da atenção integral à saúde do transgênero. E em 2022, esse ano, a transexualidade e travestilidade não são mais consideradas doenças mentais. No CID-10, eles eram considerados, faziam parte dos transtornos de identidade de gênero, e ele estava dentro do capítulo de doenças mentais. Então, no CID-11, que entra em vigor esse ano, ele foi modificado para incongruência de gênero, e ele está dentro de um capítulo que é sobre saúde sexual. Então, a gente não mais considera como uma doença mental. Isso é um grande avanço, apesar de ainda ter muitas outros questionamentos antropológicos que poderiam melhorar, mas aí é um assunto que eu não tenho tanto domínio e também não acho que é o tema da aula de hoje. Então, em 2013, foi aprovado que poderia fazer hormonização a partir dos 18 anos. O procedimento cirúrgico seria a partir dos 21 anos, com pelo menos 2 anos de segmento. Não falava nada sobre assistência à saúde de trans e crianças e adolescentes trans. E a hormonização ela só poderia ser realizada em centros de referência. Isso foi alterado em 2019, que a hormonização ela poderia se iniciar a partir dos 16 anos, os procedimentos cirúrgicos a partir dos 18 anos, após 1 ano de segmento. Em crianças pré-púberes, vedada qualquer intervenção hormonal, então não pode realizar bloqueio puberal, nem nada em crianças pré-púberes. E nas crianças púberes, o bloqueio puberal ele pode ser realizado a partir do estágio de Turner 2, mas apenas em ambientes de pesquisa. E isso pode ser realizado em qualquer lugar. Então, pode ser realizado no posto de saúde, pode ser realizado hormonização, né? Não das crianças púberes, mas a hormonização, ela pode ser realizada fora de centros de referência. Então, médicos de família, endócrino, médicos que têm uma formação, que saibam fazer hormonização, isso pode ser realizado em qualquer lugar, não necessariamente precisa ser no centro de referência. Mas o que seria disforia de gênero de acordo com o DSM-5? Então, a incongruência de gênero entre o gênero experimentado e o expresso e o gênero designado ao nascimento de uma pessoa com duração de pelo menos 6 meses, manifestada por pelo menos 2 dos seguintes itens. Então, seria a incongruência acentuada entre o gênero experimentado e as características sexuais primárias ou secundárias, o forte desejo de se livrar das próprias características sexuais primárias ou secundárias, em razão da incongruência acentuada com o gênero experimentado expresso, um forte desejo pelas características sexuais primárias ou secundárias do gênero oposto, forte desejo de pertencer a outro gênero, forte desejo de ser tratado como outro gênero, forte convicção de ter os sentimentos e reações típicos do outro gênero. E essa condição teria que estar associada a um sofrimento ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, isso é importante, inclusive, para a gente poder avaliar que, muitas vezes, esses transtornos de gênero, né,
inclusive por questões sociais, eles podem estar associados a outras doenças, a outros transtornos mentais. Então, transtorno depressivo, transtorno ansioso. Algumas pessoas com transtorno bipolar pode ser que durante o período de mania ou de depressão, pode ser que apresente também alguns desses sentimentos, então é importante que a gente consiga avaliar isso também e ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para poder avaliar se realmente essa pessoa se beneficiaria da hormonização e se isso é um desejo mantido, né? Por isso que tem essa periodização e esses outros fatores para serem avaliados. Então, a gente tem esses critérios para hormonização, então seria disforia ou incongruência de gênero, persistente bem documentada, capacidade de tomar uma decisão, sabendo dos efeitos adversos, sabendo que alguns deles são irreversíveis e sabendo que eles têm algumas limitações. Então, tem que conversar isso muito bem com o paciente, com a paciente, para poder saber quais são as expectativas dessa pessoa, saber que os efeitos secundários, eles não vão ser mudados do dia para a noite, que vai demorar alguns anos, meses a anos, para poder realmente mudar, e que algumas coisas não vão ser possíveis modificadas. Alguns procedimentos cirúrgicos também eles podem ser realizados, mas nem todos são realizados no SUS. Com relação à vivência de gênero, seria importante que a pessoa tivesse uma experiência de experienciar como seria viver no gênero oposto, porque ela vai ser lida de uma outra forma pela sociedade, ela vai ser tratada de uma forma diferente pelas pessoas, com relação ao banheiro, com relação a relações afetivas, trabalho, na família. Então, é importante que a pessoa saiba que isso é considerado e isso é avaliado para saber se a pessoa tem certeza que ela quer fazer e que ela tem esse desejo, né? Seria necessário uma maioridade, que eu falei aqui anteriormente, e fazer avaliação também não só da parte, pensando na parte de hormonização e de cirurgia, mas poder avaliar todos os outros problemas de saúde, tanto físicos quanto de saúde mental. Então, na anamnese, a gente investiga contraindicações, né? Fator tromboembólico prévio, trombofilia, histórico de neoplasia, estrogênio dependentes, hepatopatia crônica com disfunção hepática. Gente, essa parte, tem algumas partes que eu tinha feito um pouco mais para médicos que já trabalham com isso, que já poderiam fazer hormonização. Eu vou falar aqui, mas se vocês acharem que talvez esteja muito além do que vocês têm interesse, aí vocês podem conversar também, que aí às vezes eu dou uma passada um pouquinho mais rápido, tá? Mas seria importante a gente ver realmente se tem alguma contraindicação de hormonização, né? Então, como muitos medicamentos, eles têm passagem hepática, então a gente tem que avaliar hepatopatia crônica, disfunção hepática, doenças cardiovasculares ou doenças ateroscleróticas, porque isso pode aumentar, a hormonização ela pode aumentar o risco de doença cardiovascular, como a gente vai usar o hormônio, pode aumentar o risco tromboembólico, dependendo da medicação, e também pode aumentar o risco de cânceres estrogênio dependentes. Sempre quando a gente vai hormonizar, a gente tem que pensar e falar sobre o desejo reprodutivo, sobre fertilidade, falar sobre que às vezes, quando a gente hormoniza depois de algum tempo, pode prejudicar a possibilidade de engravidar, então, às vezes, alguns indivíduos podem pensar em congelar óvulos ou espermatozoides ou gametas, né, para poder pensar numa possibilidade reprodutiva futura. Ou mesmo, às vezes, alguns vão querer fazer esterectomia, retirada do útero. Então, isso tem que ser discutido antes de a gente começar o tratamento. Abordar as questões de sexualidade, se a pessoa se relaciona hetero ou homoafetivamente, se ela tem chance de engravidar, e isso tem que ser conversado. Identificar a rede de apoio, que a gente sabe que não é um processo fácil, esse de transição, e que dentro do ambiente familiar ou de trabalho, isso é importante que a gente identifique.
e investigar se a pessoa já fez algum uso prévio de hormônios. Muitas vezes, algumas pessoas acabam começando a usar hormônio sem antes passar com alguém que tem experiência, que saiba qual que é o medicamento mais apropriado, com menor risco. Então, muitas vezes as pessoas já chegam já tomando hormônios que não seriam os ideais para essas pessoas. Identificar os fatores de risco e avaliação de saúde mental. Então, vou falar primeiro da terapia hormonal feminizante. A gente tem a intenção de reduzir a testosterona e os efeitos androgênicos, aumentar os efeitos estrogênicos e pensar que sempre a gente gostaria de ter uma menor dose efetiva para alcançar esses efeitos. A gente pensa em promover saúde, qualidade de vida, satisfação pessoal, minimizar transtornos psiquiátricos que podem estar muito relacionados com sua disforia, com seu processo transexualizador ainda não efetivado. E a gente tem que lembrar que as mesmas contraindicações para terapia hormonal feminizante em pessoas trans seriam as mesmas para mulheres cis, que foi um pouco do que eu comentei agora há pouco. Então, é importante que a gente fale sobre os efeitos e tempo esperado para esses hormônios. A gente fala que seria mais ou menos como uma nova adolescência, entre aspas, né? Que não vai demorar 3, 6 meses para começar a ter essas alterações elas vão demorando alguns anos. Então, alguns dos fatores os fatores que são modificados são redistribuição de gordura corporal, diminuição da massa muscular e força, suavização da pele, diminuição de oleosidade, pode reduzir libido, diminui as ereções espontâneas em muitas mulheres trans e travestis, pode ter uma disfunção sexual. O crescimento mamário, então, é com 3 a 6 meses que se começa, e a gente vê essa mudança completa por volta de 2 a 3 anos. Isso é um dos fatores mais importantes que elas querem que cresça rápido, né? Tem, então, uma diminuição de volume, tamanho testicular, diminuição de produção de esperma, que é variável, algumas, inclusive, acabam não produzindo mais. Tem uma perda de crescimento desacelerado do pelo corporal ou facial e calvície de padrão masculino não altera, não acaba rebrotando muito, tá? Os riscos é um pouco do que eu falei agora há pouco, então aumenta o risco de doença tromboembólica venosa, aumenta cálculos biliares, aumenta as enzimas hepáticas, que são o que a gente precisa avaliar durante o acompanhamento, avaliar aumento de peso, aumento de triglicérides. Pode ser que aumente realmente doença cardiovascular e diabetes tipo 2, e tem um possível aumento de hipertensão e, em alguns casos, de prolactinoma. Mas isso aqui não tão bem sedimentado nos estudos. Faltariam evidências para a gente comprovar se realmente tem muita relação mesmo ou não. Mas a gente vê que não tem relação com câncer de mama. Então, com relação a esse risco, eu vou conversar depois, mas o uso de hormônios femininos não aumenta o risco de câncer de mama, ainda pelo menos pelos estudos que a gente tem até hoje. Quando a gente faz essa avaliação pré-tratamento, a gente tem que, então, pensar em doença cardiovascular, em saúde, em doença metabólica, por isso que é importante a gente ver peso, altura, IMC, perímetro, circunferência abdominal, circunferência de quadril, pressão arterial, fazer a palpação e expressão das mamas, avaliação de pelos corporais, avaliar a alopécia, avaliação de massa muscular e fazer o exame da genitália. Quando a gente está avaliando uma mulher trans, a gente avalia também a parte da próstata quando ela tem algum sintoma ou mais de 50 anos, que aí, inclusive, está escrito aqui nos laboratoriais, que a gente faz essa avaliação também, pensando em câncer de próstata, que teria uma incidência semelhante a homem cis. Então, quando a gente vai fazer a avaliação laboratorial, eu usei algumas referências. As diretrizes, elas não são muito bem uníssonas, elas acabam sendo um pouco divergentes.
Então, eu acabei usando uma tabela que eu vou deixar um pouquinho para depois, para vocês, quando vocês quiserem usar, mas a gente acaba avaliando algumas coisas. Então, a gente vai avaliar o eixo hormonal, então FSH, LH, estrógeno, estradiol, desculpa, testosterona total, prolactina, TSH, a gente avalia hemograma, transaminases, perfil metabólico, que seria perfil lipídico, glicemia de jejum, avaliação de vitamina D, avaliação de coagulação e oferecer sorologias para hepatites e HIV. Com relação aos exames complementares, densitometria óssea se tiver algum fator de risco, ultrassom abdominal para poder fazer uma avaliação hepática e ultrassom de próstata se for necessário. Com relação à terapia hormonal, em feminizante, então mulheres trans e travestis. Então a gente teria duas opções. A via oral, ela aumenta o risco tromboembólico, aumenta os triglicerídeos e aumenta o risco de colecistopatia. Mas ela aumenta também a SHBG, que é um hormônio que vai fazer com que tenha menos testosterona livre. Então ela vai fazer com que tenha menos o efeito masculinizante que ela teria já de base, reduziria. Reduz o colesterol total, LDL, e pode aumentar o HDL. Já a via transdérmica, ela tem o menor risco tromboembólico, tem uma concentração mais estável, só que ela é mais cara. Então, a gente tem que pesar isso e sempre avaliar junto com o paciente o que seria mais viável e melhor para ela. Pensando em custo, pensando em segurança e pensando em efeitos esperados para ela, considerando também as comorbidades. Então, as opções que a gente tem de hormônio, aqui eu deixei como, não de custo, mas de segurança, tá? Então, seria o estradiol, 17 beta-estradiol. Gente, vocês querem que eu vá passando um pouco mais rápido ou pode ir falando tudo? O que vocês acham? Alô? Vou continuar nessa velocidade, tudo bem? Acho que tudo bem, tá tranquilo. Então tá bom. Então a gente considera então os estrógenos, né? A gente vai usar a primeira opção, o transdérmico, que a gente tem algumas opções. Então a gente começa com, por exemplo, um gel, que seria em pumps, né? A gente vai usar cada pump, tem 0,6, a gente começa com 1, então seria 1, às vezes 2 miligramas, depende do risco cardiovascular, depende um pouco de profissional para profissional, as diretrizes elas não são tão uniformes. Então acaba sendo uns 2 pumps por dia, e aí vai aumentando até chegar aproximadamente essa dose. O transdérmico, ela tem uma concentração mais estável, mas como ele é um pouco mais caro, a gente acaba usando em muitas pacientes, a segunda opção que seria usar o mesmo hormônio pela via oral, que ela tem um pouco mais de flutuação, né, muda um pouquinho o perfil metabólico com relação ao colesterol, mas aí a gente começa com 0,5 miligrama e vai aumentando de 0,5 até atingir esses 2 miligramas. Aqui tem outras informações. E aí, terceira opção seria o valerato de estradiol oral, tá? Que aí ele tem ele tem um perfil de risco tromboembólico um pouquinho maior do que essas outras opções, mas pode ser utilizado também, caso ainda seja um pouco mais caro essas medicações, que são medicações que a gente usa em terapia de reposição hormonal de mulheres cis. Então, a gente usa essa medicação e também começa com 0,5, vai aumentando de 0,5 até atingir 2 miligramas. Outras opções seriam estrogênios equinos conjugados, que ele tem um preço menor, mas ele é ruim, ele tem um efeito tromboembólico que às vezes acaba sendo um pouco pior, e o etinoestradiol é o pior de todos. A gente só usa para anticoncepcional de mulheres cis, a gente não usa etinoestradiol para tratamento não, para hormonização de feminizante em pessoas trans e travestis. Então, aqui, lembrar que a gente não usa etinoestradiol, tá? Aqui tem uma tabela, que é desse protocolo de atendimento a pessoas transexuais e travestis no município de São Paulo. Se alguém tiver interesse, eu posso mandar todas as referências depois.
Mas aqui tem uma tabela que explica certinho como que a gente começa com cada medicação e como que elas são aplicadas. Que acho que o pessoal também da enfermagem, acho que talvez seria interessante também, se vocês, não sei, mas eu acho que seria interessante também. Com relação... Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar os estrogênios e a gente vai querer um medicamento que também seja antiandrogênico, para reduzir a testosterona dessa paciente. Então, a gente tem algumas opções, a gente acaba usando, dependendo da diretriz nos Estados Unidos, na Europa, tem alguns lugares que preferem como primeira opção a ciproterona e outros que usam a espironolactona. A finasterida acaba sendo quase sempre a terceira opção de todas das diretrizes. Então, a ciproterona, ela tem uma ação antiandrogênica, que ela bloqueia o eixo e ela ocupa o receptor androgênico. A gente usa para mulheres cis também que tem muito pelo, muita espinha, a gente acaba usando também essa medicação. Então, são doses de 25, 50 e 100, e aí a gente inicia com essa dose, que aí pode aumentando a cada 3 a 6 meses. A espironolactona, ela também tem uma atuação importante em pelos, ela é bem... até que é semelhante com a ciproterona, apesar de ter suas diferenças, mas ela acaba tendo uma atuação um pouco mais importante em pelos. A gente usa uma dose mais ou menos de 100, do 100 a 400, é difícil a gente ver uma dose de 50, tá? Mas pode ter um pouco mais de pele seca, e se for em doses um pouco mais altas, a gente precisa fazer a avaliação de potássio, que ela retém potássio, ela é poupadora de potássio. Já a finasterida, ela bloqueia 5-alfa-redutase, que é quando vai fazer a transformação de testosterona em dihidrotestosterona, e aí melhora a pele, pelos e próstata, mas é pouco usado para mulheres trans. Mas pode ser uma possibilidade quando às vezes tem calvície, tem alguns outros fatores que poderiam ser indicados. Então, quando a gente faz essa hormonização, o alvo de estradiol é de ser por volta de 200 picogramas por ml, e a testosterona total teria que estar abaixo de 50 nanogramas por ml. Algumas referências falam de 100, mas a maioria das que eu encontrei chega nesse valor de 200. Mas isso também é avaliado junto com a parte física, com os desejos da paciente, para ir sendo conversado. Então, no primeiro ano, o segmento ele é trimestral, com possibilidade de espaçamento a partir do segundo ano, que pode ser 2 vezes por ano. Então, nesse primeiro ano, a cada 3 meses, vai fazer a avaliação da parte hormonal, função renal, hepática, hemograma, junto com a avaliação clínica dos desejos e das mudanças corporais. Aqui tem essa tabela. Então, com hemograma, glicemia, colesterol, função hepática, função renal, potássio, e aí vai fazendo o segmento a cada 3 meses, 6 meses, daí depois anualmente. Então, nem todos os protocolos falam para, por exemplo, coletar LH, estradiol, prolactina sempre, tá? A gente pode fazer um pacote de exames um pouco mais reduzido de acordo com esse protocolo. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre outros exames complementares, quando que a gente poderia pedir, só para a gente ter em mente, né? Não só para hormonização feminina, mas também masculina em alguns casos. Então, ultrassom de mama, se tiver suspeita de neoplasia ou ruptura de implante mamário, ultrassom pélvico, se tiver suspeita de alteração anatômica, ovário policístico, algum câncer, ou endometrial, ovariano, miomatose. Se tiver alguma suspeita de lesão hepática, começar a aumentar muito transaminases, ou tiver colilitíase, litíase biliar, a gente pede ultrassom de abdômen superior. Ultrassom de próstata, pensando em algum sintoma prostático. PSA também. Lembrar que na neovagina, se tivesse sido realizada a cirurgia, a próstata ela ficaria na parede anterior se você fizer o toque vaginal. Então, você faz o toque vaginal, ela vai estar ali para cima, né, na parede anterior. Então, a gente pediria coagulograma, proteína C, ativado proteína C, se tivesse alguma suspeita de trombofilia, antecedentes pessoais ou familiares de tromboses atípicas, densitometria óssea. Se tiver alguma
alteração patológica de densidade mineral, uso de glicocorticoide por longo tempo, hipogonadismo sem reposição hormonal por longo período. E ressonância de implantes mamários se tivesse suspeita de ruptura de implante mamário, a ultrassonografia. Com relação à hormonização masculinizante, então, elas também têm uma semelhança com as contraindicações para tratamento de mulheres cis, trans, desculpa, mas, além disso, do que eu tinha falado anteriormente, o uso de testosterona nos homens trans, ele pode aumentar a poliglobulia. Então, pode aumentar o hematócrito, e aí, deixando esse sangue mais espesso, também tem risco de trombose. Então, são estados de hipercoagulabilidade que poderiam causar pela testosterona. Então, quando a gente for fazer a avaliação pré-tratamento, a gente vai fazer o exame físico avaliando todos aqueles fatores que eu tinha falado anteriormente, de circunferência abdominal, circunferência de quadril, pressão arterial, altura, peso e IMC. O exame físico seria realizado e fazer a avaliação de rastreio com Papa Nicolau e mamografia. Se tiver algum sinal de hipogonadismo ou criptorquidismo, investigar as causas antes de iniciar. O laboratorial seria bem semelhante e os complementares também seriam bem semelhantes com os anteriores que eu falei. A densitometria óssea seria se tivesse mais de 65 anos ou mais de 60 se tiver algum alto risco. Então, se tiver suspeita de osteoporose, tabagismo, se tiver alcoolismo e IMC menor que 20, uso de glicocorticoide, artrite reumatoide e gonadectomia. A terapia hormonal. Lembrar que na mulher trans e travestis, a gente tem a via oral e a via transdérmica, mas no homem trans, a gente tem 3 possibilidades. A via oral, mas que a gente acaba não realizando. Ela é contraindicada pelo risco de toxicidade hepática. Tem a via transdérmica, com gel adesivo ou solução hidroalcoólica, mas que é um pouco difícil de controlar o grau de absorção, ou às vezes até passar para uma pessoa que às vezes tenha o contato. Então, por exemplo, se passou e daí depois foi ter contato com outra pessoa, pode ser que a outra pessoa também absorva. E tem a via intramuscular, que é o que a gente mais costuma usar, que pode piorar o HDL e aumentar o triglicérides. Por isso que sempre é importante a gente avaliar síndrome metabólica, falar sobre atividade física e falar sobre controle de alimentação, pensar sempre na pessoa, não só na hormonização, mas pensar nela como um todo. Então, os medicamentos que a gente tem são ésteres de longa duração, também a mesma coisa aqui, tá? Aqui seria a primeira escolha por conta do nível de segurança. Então, como é de longa duração, ele não faz pico hormonal, então ele tem concentrações mais estáveis e tem menos risco de causar aumento de hematócrito, por isso que a gente faz como primeira escolha essa medicação. Só que ela é muito mais cara, custa por volta de 1.200, agora eu não lembro se era 600 ou 1.200. Acho que era 600, tá? A ampola, R$600 a ampola, a cada 30 dias por 3 meses, depois uma ampola a cada 10 a 12 a 14 semanas. Que aí é o Nebido, o Ormus, são essas medicações. Já os que a gente mais utiliza, né, são essas de segunda escolha. A gente usa mais por conta do custo, a ampola custa por volta de R$50, R$60. Então, utiliza uma ampola a cada 30 dias, ajusta para cada 14 ou 28 dias, dependendo de como tiverem os níveis hormonais e hematócrito, os outros fatores que a gente avalia. Ela tem uma concentração um pouco mais instável, tem um pouco mais risco de eritrocitose, que seria o aumento do hematócrito. E a gente tem essas duas opções, que seria o cipionato de testosterona e o fempropionato de testosterona, que é o Durateston e o Deposteron. Também tem uma outra possibilidade, não sei para quem já ouviu falar sobre o decanoato de nandrolona, que é o Decadurabolin. Ele é utilizado como anabolizante. Essas pessoas que vão na academia e usam anabolizante, um dos medicamentos que costuma se usar é o Decadurabolin. Mas ele tem um efeito tromboembólico muito alto e não é utilizado como terapia hormonal em homens trans.
E aí tem essa possibilidade de usar testosterona GA 2%, que ela tem uma concentração mais estável, mas também tem um pouco de maior custo. Em outros países acaba variando um pouco o preço, então em outros países acabam utilizando às vezes um pouco mais a testosterona em gel do que aqui no Brasil. Lembrar que os efeitos esperados também vão ser um pouco mais demorados, então oleosidade da pele, crescimento de pelo facial, vai ter alopecia androgênica, aumento da força e massa muscular, redistribuição da gordura, o fim da menstruação é por volta de 2 a 6 meses. Lembrar, não sei se todo mundo sabe, mas não é porque vai ter o fim da menstruação que esse homem trans ele vai ser, a testosterona vai ser um medicamento anticoncepcional, porque mesmo assim pode continuar ovulando e pode engravidar. Então, o que a gente usa de método anticoncepcional para esses homens trans, em alguns casos a gente pode realizar a esterectomia, tá? Se conversado bem com o paciente, a gente pode fazer uso de dispositivo intrauterino, fazer uso de métodos de barreira, que seria a camisinha ou interna ou a externa. A gente não usa mais aquele termo de camisinha masculina e feminina, então a gente usa camisinha interna e externa. Então, voltando, então a esterectomia, o DIU, os métodos de barreira e o uso de progestágenos isolados, que seriam o desogestrel ou a Depo-Provera, tá? Além disso, tem o efeito de aumento do clitóris, que ele é irreversível, por isso que precisa conversar com o paciente realmente sobre o uso dessa testosterona e pensar que alguns efeitos são irreversíveis. O aumento do clitóris e o engrossamento da voz, eles acontecem de maneira irreversível e tem esse efeito esperado. E também pode ter atrofia vaginal por ressecamento. Então, isso, inclusive, é importante para conversar, para inclusive, falar sobre coleta de Papa Nicolau, que às vezes pode ficar um pouco mais dificultoso, às vezes usar algum estrogênio tópico, algum lubrificante, para poder fazer a coleta do material quando for conversado com o paciente. Vou conversar com vocês um pouquinho depois sobre isso também. Então, os riscos associados à terapia hormonal masculinizante, então, são esses que eu falei: aumento de peso, acne, alopecia, apneia do sono, polissemia, que é um fator bem importante para a gente poder avaliar a periodização do uso da hormonização. Também tem enzimas hepáticas elevadas, hiperlipidemia, pode ter um aumento de risco de hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Em alguns casos, tem alguns estudos que realmente falam, mas ainda não é tão... não são todos os estudos que falam isso, mas tem alguns estudos que falam que pode ter uma desestabilização de certos transtornos psiquiátricos. Então, pode ser que, em alguns casos, aumente a irritabilidade, aumente um pouco a agressividade, e pode ser que aumente alguns transtornos ansiosos ou depressivos. Por isso que precisa ter uma avaliação em conjunto com saúde mental também, acerca do uso da testosterona também. Mas não tem aumento, não tem nenhuma evidência bem documentada de perda de densidade óssea, de câncer de mama, de câncer de colo de útero, de câncer de ovário ou câncer de endométrio. Então, a gente pode tranquilizar o paciente com relação à hormonização e esses outros fatores. Aqui eu deixei, então, alguns desafios que a gente tem, né? Por acaso, se o paciente tiver algum sangramento menstrual, muitas vezes pode causar muita disforia, então ele pode se sentir muito desconfortável. Então, a gente pode conversar sobre fazer uso, às vezes, um pouco mais curto dos intervalos das doses de testosterona, fazer a segunda dose após 45 dias, quando usar um decilato de testosterona, que era aquela primeira opção que eu falei, a gente deixar no intervalo um pouco mais curto. Pode usar os ésteres de curta duração e, às vezes, depois mudar para os ésteres de longa duração. Usar a progesterona, o progestágeno por um período, que foi o que eu falei agora há pouco também, e usar o DIU, tá? Que também é outra possibilidade
para reduzir o sangramento menstrual, caso o paciente não queira esperar esse período que pode ser um pouco mais longo da testosterona fazer efeito e esse paciente parar de menstruar. Então, o monitoramento também ele é realizado trimestral no primeiro ano, e depois, a partir do segundo ano, ele é um pouco mais espaçado. As metas, elas são essas, né, diferentes da mulher cis. Então, a testosterona tem que ficar por volta de 300 a 1.200, que seria o semelhante a de um homem cis, e o estradiol menor que 50 picogramas por ml. As transaminases, elas são toleradas até 3 vezes o limite superior de normalidade, e aí você teria que descontinuar o uso da testosterona, ou deixar mais espaçado se tiver um hematócrito maior que 55%, tiver essas enzimas hepáticas elevadas, tiver algum infarto agudo de miocárdio recente, ou tiver algum histórico pessoal de câncer de mama, endométrio ou ovário. Aí você tem que descontinuar e aí conversar com o paciente, fazer o tratamento. Aí seria levado cada caso de uma maneira diferente. Com relação a algumas transformações corporais transitórias, a gente tem a ocultação das mamas, né, que seria usar o binder, que seria essa imagem aqui, que seriam faixas para poder reduzir o volume da mama. Pensar que ele pode ser usado por no máximo 8 a 12 horas por dia. Ele pode causar lesões de pele, pode causar diminuição da expansibilidade da caixa torácica. Então, fazer, às vezes, acompanhamento com o fisioterapeuta, conversar sobre esses riscos, pensar que, às vezes, pode ter lesões, pápulas, ulcerações, são várias riscos que pode ter se não fizer esse uso adequado e esse uso limitado das horas do dia do uso do binder. Com relação à ocultação do pênis e dos testículos, seria o tucking, né, que a gente se fala no Pajubá, né, de aquendar aos pênis dos testículos, mas que isso pode ter risco, às vezes pode ter dor, pode ter desconforto. Então, saber orientar que pode ter esses riscos e pode ter essa dor, que não é normal sentir dor. E com relação às próteses externas, tem o Packer, que é este aqui, que ele tem alguns usos. Então, para ter volume na parte da região genital, né, de se sentir, de ter um pouco mais uma passabilidade cis, né, de ter esse volume na região genital. Urinar de pé, pode também, durante a penetração, na relação sexual, pode ser utilizado, mas aí tomar cuidado com dermatite urêmica, colonização fúngica, escoriações por atrito, então tem que fazer uma higiene bem adequada e depois secar muito bem, para não ter esses tipos de risco e de lesões que poderiam causar. E também tem o prolongador de clitóris, que seria essa prótese peniana de silicone. Alguns procedimentos cirúrgicos que são realizados no SUS, com relação à designação genital em mulheres trans e travestis, tem orquiectomia, computação do pênis, neocopoplastia, vaginoplastia, vulvoplastia e cirurgias complementares. Seriam cirurgia de reconstrução de neovagina, miatotomia, tratamento de deiscências e fistulectomia. Com relação aos homens trans, tem a possibilidade de fazer vaginectomia, neofaloplastia, metoidioplastia, correção dos lábios vulvares, correção do clitóris, implante de prótese peniana e testicular, clitoroplastia e histerectomia com anexectomia. Com já as cirurgias mamárias, tem a mamoplastia masculinizadora periareolar e a mamoplastia masculinizadora por incisão dupla. Tem outras técnicas aqui também, tá? Tem invertido, de dupla incisão, que seria periareolar mais a inframamária. Essa é feita só com uma mínima cicatriz periareolar, não em toda a areola. Então, essas técnicas, elas são muito diferentes e depende muito do tamanho da mama, da experiência do cirurgião. E, enfim, são várias técnicas que poderiam ser utilizadas. Tem a cirurgia de tireoplastia, que seria a redução da cartilagem tireoide, né, que seria o pomo de Adão.
também pode ser realizado o alongamento das cordas vocais para a feminização da voz em mulheres transexuais e travestis. Acho que, pelo que eu vi, vocês tiveram uma aula, né, com um fono, acho que ele deve ter falado bastante sobre as possibilidades de auxílio em pessoas trans, masculinas e transfemininas. Então, aqui é só uma das possibilidades de tratamento, né? Quando não se alcança toda a possibilidade depois da fonoaudiologia, tem a possibilidade de fazer uso de cirurgia para alcançar uma frequência diferente, né? Do timbre de voz. Outros tipos de procedimento, então, outros não. Na verdade, com relação à cirurgia de redesignação genital, normalmente tem um 80% a 90% de satisfação. Tem que ficar usando o uso de dilatador vaginal continuamente pro resto da vida. A média da neovagina é de 8 centímetros, sendo que em mulheres cis é de 6 a 13,5 centímetros. E tem algumas técnicas. Tem a vaginoplastia de inversão, que é o que mais se utiliza atualmente, que é essa aqui de baixo. Mas ela está bem incompleta. Depois eu posso mostrar um vídeo para vocês. Tem de vaginoplastia intestinal, que era utilizada antigamente, que acabava tendo mais lubrificação, mas pode ter um odor ruim, pode ter mais chance de infecção, então a gente acaba não utilizando mais ela atualmente. Tem a vulvoplastia sem vaginoplastia, que seria somente a parte estética, a parte externa, sem realizar a vaginoplastia. Então, quem já teve radioterapia, quem tem alguma contraindicação, ou quem não deseja realizar ter relações sexuais receptivas, pode optar somente a vulvoplastia, que seria somente a alteração da vulva. Outros procedimentos que não são realizados pelo SUS, mas que podem ser realizados, são de feminização facial, e aí tem todas essas alterações: contorno da testa, remodelagem de sobrancelha, rinomodelação, contorno de queixo-mandíbula, estreitamento do mento, preenchimento, fat busters, empapada. Então, são várias alterações que podem ser feitas, mas infelizmente não são feitas no SUS. Também implante capilar ou de barba, lipoaspiração corporal, prótese de silicone ou enxerto de gordura em outras regiões específicas que não de mama. Então, coxa, quadril, tórax e mento. Aqui estão alguns cuidados com o uso de dilatador. Quando a gente faz uma cirurgia, então, logo depois que a gente faz a cirurgia, a gente deixa o molde. A gente fez 3 esse ano no CAISM. Uma delas foi com mulher trans, outras 2 foram para mulher cis que tinha uma vagina encurtada por uma malformação mülleriana. Mas a gente fez uso de... Então, a gente deixa o molde por 5 a 7 dias, o molde lá dentro mesmo, costurado, e daí depois a gente tira e tem que continuar usando o dilatador até o resto da vida, porque se parar de usar, vai obstruir, vai estenosar e precisa reoperar, que é o que acaba acontecendo com muitas mulheres trans ou travestis que operam, né, e que se não usar, não tiver relação sexual, acaba reestenosando. Então, no começo usa de 18 horas, aí depois vai passando para 16, 12 horas, até que depois, quando está totalmente cicatrizado, pode fazer esse uso por mais ou menos 20 minutos por vez. E aí, com uma periodicidade, dependendo de como tiver a adaptação dessa mulher trans ou travesti ao uso do dilatador. Então, às vezes 2, 3 vezes por dia, ou às vezes uma vez por dia. Tem alguns protocolos de como que se utiliza, algumas instruções de como se utiliza, que o lubrificante tem que usar o lubrificante à base de água, com ângulo de 45 graus para baixo, para passar o ângulo suberpúbico, daí depois horizontaliza, para atingir toda a neovagina. Lembrar de sempre usar água e sabão, aqui está escrito errado, água e sabão para limpar o canal, e o dilatador. Aqui tem outras informações, que acho que talvez não sejam tão importantes. Com relação ao rastreamento de câncer, então, a gente faz o rastreio de câncer de colo uterino em todas as pessoas que tenham colo de útero entre 25 e 65 anos, do mesmo modo que as mulheres cis.
de mama dos 50 aos 69 anos, com as mesmas orientações e cuidados para homem trans que não realizaram a mamoplastia masculinizadora. Então, lembrar que eles ainda têm a mama e que tem que fazer o rastreio. E as mulheres trans e travestis, elas podem se beneficiar depois que elas fizerem 10 anos de hormonização. Com relação ao câncer de colo de útero, a colonoscopia a cada 10 anos, ou sangue oculto nas fezes anual a partir dos 45. A próstata, eu já conversei um pouco. Aqui são algumas referências, mas, enfim, eu tinha uma outra aula minha que eu já tinha feito, mas acho que é importante a gente conversar só sobre o atendimento dessas pessoas quando a gente vai atender, né? Sempre lembrar de perguntar o nome social, perguntar como ela quer ser identificada, como que ela... qual que seria o nome que ela se identifica, se tem alguma... Quando a gente for examinar, né, eu falei muito batido na hora de fazer o exame físico, mas é importante perguntar como que ela preferia que chamasse o órgão genital, a mama, a menstruação, se você se prefere falar de sangramento ao invés de menstruação, porque às vezes algumas palavras que podem parecer muito desapercebidas e muito, entre aspas, inocentes para a gente, para essas pessoas pode ser traumático e às vezes fazer até com que elas evitem procurar o atendimento de qualquer área que seja da saúde. Então, perguntar se tem permissão para fazer exame físico, se tudo bem fazer o exame, por exemplo, em homens trans, por exemplo. Fazer o exame especular, se tudo bem fazer o exame de toque, né? E por mais que a gente explique a importância de, por exemplo, fazer o rastreio de câncer de colo de útero, conversar sobre a criação de intimidade, que às vezes não necessariamente a pessoa vai permitir que seja examinada na primeira consulta, mas que com o passar do tempo e de se sentir à vontade, às vezes com a harmonização, pode ser que esses caminhos de se sentir um pouco menos invadido e menos violentado, né? Isso possa ser modificado e aí a gente consiga auxiliar essas pessoas o máximo possível. Então, acho que era mais isso que eu queria falar. Se vocês quiserem, eu tenho alguns vídeos aqui de cirurgias que são curtinhos, de 1 minuto e 30, essa outra aqui de 5 minutos, mas se vocês quiserem, eu posso mandar depois para vocês. Não sei se é exatamente o foco da aula, ver exatamente como é que foi a cirurgia. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso mandar aqui de novo e mostrar para vocês. Mas era isso que eu queria falar isso para vocês hoje. E queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês queriam perguntar alguma coisa. Pode perguntar pelo microfone, gente. Eu vou mandar no chat também. Fica à vontade. Vou mandar. Eu vou mandar esse documentário aqui. Gente, eu fiz essa aula pessoal da residência, né? E, enfim, se vocês quiserem, tem uns vídeos da Rita Von Hunt também, já que a gente está aqui, tem uns vídeos da Rita Von Hunt, eles falam bastante sobre essas questões sociais e essas construções de opressões, né? Com relação a pessoas trans, mas que também tem relação com as opressões de gênero, né? E, enfim, eu não procurei eles hoje, mas se vocês quiserem procurar, então, assim, enfim, eu vou ver se eu acho aqui. Mas, enfim, esses aqui são alguns dos vídeos, tá? Eu mandei primeiro do documentário, desse documentário chamado Bichas, que ele é ótimo. É basicamente sobre homens cis, mas ele fala muito sobre feminidades e opressões que são vistas em vários ambientes, assim. Muito legal. E as cirurgias tem algumas aqui. Nem todas essas cirurgias, elas são feitas da mesma técnica, tá? Tem algumas técnicas que são um pouco diferentes, inclusive essa
Vocês estão vendo meu vídeo, né? Minha tela ainda, né? Essa aqui, que é de cirurgia de redesignação sexual, que seria de pênis para vagina, né? E aí a gente tem essa... Meu chefe, ele faz um pouco diferente do que essa cirurgia. Pelo que ele já viu e já viu ser feito, ele é um pouquinho diferente. Então, não necessariamente o que vocês forem ver aqui vai ser exatamente o que todo mundo vai fazer, mas já dá para ter uma boa noção de como é que funciona, mais ou menos. Eu não mandei de todas as cirurgias, que são várias, né? Mas eu mandei uma mais para mulheres trans travestis, e que seria essa aqui, e a metodioplastia, que é essa aqui, tá escrito meio errado aqui, mas tudo bem, é porque tá em espanhol. Que seria um prolongamento de clitóris. Deixa eu ver se dá para ver o final. Aí, ó, mais ou menos, dá para ver? Que você consegue desinserir o ligamento suspensor do clitóris, e aí, depois que você desinsere ele, você consegue fazer com que tenha um prolongamento. E aí, pensando que você vai ter uma clitoromegalia com uso de hormonioterapia, e você pode usar o prolongador de clitóris depois, muitos pacientes eles podem se beneficiar. A gente ainda nunca fez nenhuma, mas talvez a gente faça se a gente encontrar algum paciente que queira fazer. Mas é isso, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu falei muito, né? Porque foi bem extenso. Acho que é muita coisa pra gente falar. Bastante coisa, mas eu achei, assim, a aula super didática, foi muito boa, você trouxe detalhes, assim, muito ricos, então eu gostei bastante. Se a gente tiver alguma coisa, pode colocar aí, gente. De verdade, foi super completa a aula. Não é de nada, gente. Eu gosto muito. Obrigado. Eu adoro esse tema. Ai, que bom. Se quiser compartilhar o que você pensava diferente, tô aberto, gente. Se vocês precisarem. Se algum dia vocês quiserem perguntar alguma coisa... deixa eu falar um pouquinho só sobre como é que funciona. Então, no CAISM, a gente tem, a primeira segunda-feira do mês, a gente tem um ambulatório de sexologia. A gente não consegue ainda fazer quinzenal ou semanal, né? Porque é só um chefe que ele faz. E no HC, de sexta-feira à tarde, tem um ambulatório que ele é mais da psiquiatria, mas acaba tendo muitos profissionais que são voluntários. Então, tem fono, tem arte-terapeuta, tem endócrino, ginecologista, psiquiatra, psiquiatria infantil, que eles atendem muitos pacientes trans. Então, de sexta-feira à tarde, sempre tem lá na psiquiatria esse ambulatório, que é muito legal, eu já fui lá. E ele é só, assim, acho que só tem uma pessoa lá que é contratada, o resto são todos voluntários. Então, todos os profissionais que vão lá, eles são voluntários toda sexta-feira. E aí eles conseguem dar assistência a uma população bem grande, até eles têm uma fila de espera para poder fazer esses atendimentos, porque começou a ter muita procura. Então, isso tem sido ampliado e tem sido bem legal, assim. Sabe que eu não sei? Não sei, Bruna. Se é de algum outro curso? Eu não sei. Se você quiser, eu posso perguntar pro... Depois você pode... Assim, ó, eu tô ali marcado no Instagram, na página da Liga, né? Se você quiser, eu posso perguntar para ele, mas eu não sei exatamente... Se você quiser, me manda um inbox depois, que aí depois eu vejo o que você teria interesse. Eu tenho. Deixei no final da minha aula. Eu vou mandar aqui. Posso escrever aqui? Tá. E aí me manda um e-mail, que aí eu vou
que aí eu posso perguntar para um dos coordenadores lá do ambulatório, e depois que você me falar o que você tem interesse, o que você queria acompanhar e tal. Beleza. Imagina. Mais alguém, gente? Acho que se ninguém tiver mais uma dúvida, Isa, pode parar a gravação. Ai, será que vai dar para me ver aqui? Marcos. Oi? Peraí, só um minuto. Não tá conseguindo, Isa? Se vocês quiserem depois, assim, ó, referências das diretrizes, onde eu procurei as coisas, qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar e-mail, eu respondo. Uhum. Tá bom? Certo. Ah, beleza, Isa. Acho que então quando você encerrar, acho que vai salvar, né? Você tá conseguindo me ver? Não sei. Tá, mas tá um pouco escuro. Enfim, então eu queria agradecer, Marcos, mais uma vez aí pela aula, foi excelente, ótimas referências, gostei bastante. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Vocês preencheram, né, gente, o formulário aqui de presença. A Isa mandou aqui. Mas então é isso, né? Muito obrigado, Marcos. Até uma próxima. Até, gente. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, viu? Tchau, tchau, gente. Vocês Boa também. noite. Tchau.